Olá, sejamos todos muito bem-vindos para essa live, que é uma live espírita, que analisa os livros da Torá, observando os aspectos de conexão com a doutrina espírita. Não é propósito nosso oferecer o texto integral da Torá como se ele fosse, na sua literalidade, a expressão do pensamento espírita, mas permitindo a nós a leitura simbólica do que se esconde nesse texto e podermos retirar, assim, a sabedoria que a gente precisa para interpretar esses textos maravilhosos, cheios de tanto saber e de tanto conhecimento. Hoje, mais uma vez, temos aqui o nosso trio, professor Severino Celestino, Álvaro Mordecai e eu, Jorge Alahá, nesse trabalho de decifrar. Estamos na nossa 4ª temporada, passamos já pelos 3 livros primeiros, Gênesis, Êxodo e Levítico, e agora estamos no livro de Números. E aí eu pergunto para o meu querido Álvaro Mordecai, qual capítulo nós estamos, Álvaro? Aonde foi que nós paramos? O que é que a gente vai ver na nossa noite de hoje? Elahá, meu amigo, nós estamos no capítulo 12. 12. Do livro de Números. Ele é um capítulo, assim, tanto quanto curto, 16 versículos, se eu não estou enganado, 16 versículos, isso mesmo. Mas ele é riquíssimo de conteúdo, que isso vai se desdobrando à luz da doutrina espírita. Eu tenho certeza que só desse capítulo nós poderíamos falar muitos dias. Como a nossa proposta, né, professor Severino Celestino, e todos que nos acompanham, é a gente dar uma passeada pelo texto, trazendo alguns dos elementos, porque haverão outras oportunidades, quem sabe, de nos aprofundarmos ainda um pouco mais. Pode começar? Pode? Deve. Então, vamos lá, o capítulo começa assim. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomou, porque mulher cuxita tinha tomado. Então, o texto começa assim, vamos colocar. E falaram Miriam, a irmã de Moshe, de Moisés, e Aaron, contra Moisés. Eu queria só falar de uma palavra que tem aí. Eu tomei a tradução em Esperanto para ver, e em Esperanto está assim. E começou a falar Miriam e Aaron, Miriam e Aaron, não é Miriam para Aaron, Miriam e Aaron, os dois, contra Moisés por causa da sua esposa etíope. Então, ela era etíope. E aí, nesse caso, a gente tem que dar uma parada para discutir exatamente essa questão dela ser etíope. Porque lá na Etiópia, nós temos uns vínculos do judaísmo dentro lá do povo etíope. Existe presença de judeus etíopes dentro da construção da história do povo de Israel. E aqui a gente vai encontrar isso na história de Salomão, lá na frente, mas aqui a gente já vê Moisés casando com uma etíope. E detalhe, os etíopes têm a pele absolutamente negra. Então, negra. Escura. Não é como os egípcios, que eles são trigueiros. Os egípcios têm a pele parda escura. Então, a pele dos egípcios é uma pele que não é negra, mas também não é branca. É mulato, né? Se pudesse dizer. Só que o mulato, professor, ele é a mistura do branco com o negro. Uhum. Né? Então, ele seria uma mistura de 2 raças. E o egípcio, não. O egípcio, ele é daquela cor. É igual o indiano, que também tem uma cor meio puxada para o roxo. Arroxeada, né? É meio arroxeado. É mais escuro do que o egípcio, mas eles têm a pele também. Só que os etíopes não é a pele dos egípcios, não é a pele dos hindus. É negra, pele negra mesmo. E é interessante, Alahá, isso que você está dizendo, porque
Hoje, o professor já deve ter visto, em Israel, nós temos uma série de judeus etíopes que Sim. vivem em Israel. O Estado de Israel foi até a Etiópia com aqueles grandes aviões Hércules no século XX e levou esse povo que era perseguido ali naquela região para a liberdade, para que pudesse viver o judaísmo, para que pudessem viver na terra de Israel. Então, até hoje, nós temos uma presença bastante forte em Israel dos judeus etíopes. Agora, é interessante que quando a gente vai falar no hebraico moderno, que alguém é negro, a gente fala Cush. Então, aqui, a expressão do hebraico, ela tá cushita, que ela veio daquela região. Mas é interessante que quando a gente pega essa palavra e aplica aquela técnica da Kabbalah, de identificar o valor numérico da palavra e as conexões que nós realizamos para tentar identificar a natureza espiritual daquela expressão, ou a raiz de onde nasce aquela palavra, a gente vai encontrar que essa expressão estaria relacionada a uma extrema beleza física e espiritual. Então, Espiritual. a danada era bonita e era elevadíssima. Era uma médium, era um espírito extremamente dedicado. E isso fez com que surgisse, ao contrário do que deveríamos encontrar, que é a admiração por uma pessoa deste Nobre. porte, deste gabarito, e tão próxima e tão importante na vida desse profeta do médium Moisés. Então, a sua irmã Miriam, que era profetisa, e o seu irmão Aaron, que era um profeta, eram ambos médiums extremamente dedicados. Aaron foi quem levou lá no tempo do bezerro de ouro o povo a esperar, tentou enrolar, fazer o povo ganhar tempo para Moisés descer. Ele ali estava consciente sobre a não idolatria. É por isso que seus descendentes vão ser sacerdotes do templo. Eles que estavam em condição assim elevadíssimas em potencialidade mediúnica e também em potencialidade em razão da missão que exerciam, eles acabam caindo naquelas intrigas que muitas vezes a espiritualidade tem causado. E eu, Elahá, você, professor Celestino, e todos que têm caminhado, têm frequentado casas diferentes, casas espíritas, temos visto o esforço da espiritualidade inferior, vamos assim colocar, dos espíritos que lutam, trabalham contra a doutrina espírita para que essas complicações sejam criadas por entre os integrantes do grupo. Então, principalmente para aqueles que trabalham em reuniões de desobsessão, principalmente aqueles que trabalham na divulgação da doutrina espírita, as casas que têm um trabalho sério, é natural que existam investidas por parte da espiritualidade, para que essas intrigas elas se façam por entre aqueles que deveriam, como diz Allan Kardec, os espíritos superiores e Dr. Bezerra de Menezes, para que estivessem como um feixe de varas, fortificando-se uns aos outros. E aqui a gente já percebe que esse problema é antigo. E eu vou passar para você lá, e professor Celestino. Professor. Olha, aqui a gente tem que observar, dentro do que Álvaro colocou aí, o desentendimento, né, de haver uma censura por causa da mulher cuxita. Né? A gente observa que, inclusive, os rabinos estudiosos chamam a atenção porque essa palavra ela é repetida. Por causa da mulher cuxita que tomou, porque mulher cuxita tinha tomado. Quer dizer, tem duas situações aí. O fato dela ser, primeiro, uma mulher de pele negra,
porque a gente observa aí, naquela época, uma censura que a gente pode observar ao preconceito da cor, por causa dessa. E segundo, da sua beleza, porque, como a Álvaro colocou aí, a palavra Cushita, em hebraico, dá um valor numérico 736 na gematria. E o mesmo valor tem a palavra Yafet Mirá, de beleza. Então, essa segunda colocação é com relação que era uma mulher realmente muito bela. E o que é que a gente observa? O que é que houve? A gente vai observar que houve uma represália da espiritualidade contra esses comentários que foram feitos por Miriam e Arão, como o Álvaro já colocou aí, um sacerdote e a irmã de Moisés, que não apoiaram pela observação que falaram contra Moisés. Por quê? Só porque ele casou com uma mulher negra e de uma outra civilização. A Etiópia está ali no Egito, depois do Egito está ali na África, aliás, tem Egito, tem, eu acho que é Sudão, mais Sudão. Sudão, né? Sudão. E depois vem Etiópia. Pela ordem, né? Geograficamente, se você começa a descer um pouquinho no sentido sudeste da África, ali do chamado chifre da África, se eu não me engano, geograficamente, né? Somália, né? Não é? Isso. O que é que você observa nisso? Se a gente for agora, vamos transferir essa situação para 2000 anos, na época de Jesus. Como é que Jesus agiu diante de tudo isso? Como é que Jesus viu as pessoas? Quebrou o paradigma, conversou com samaritana, teve publicano como discípulo, só fez coisas, jantou com pagãos, ou goim, como chamam só fez coisas. Exato. Escandalizou todo mundo, escandalizou o fariseu, escandalizou o escriba, escandalizou todo mundo, porque ele via nas pessoas a necessidade e o bem que elas poderiam trazer, e o carinho e a fraternidade que as pessoas precisam receber de cada um de nós, sobretudo se nós estamos um pouco mais esclarecidos e um pouco mais elevados. À medida que a gente vai subindo do ponto de vista não só geográfico, mas também do conhecimento e, sobretudo, da espiritualidade, a gente vai tendo mais compreensão com aqueles que são mais embaixo, com aqueles que estão um pouco mais um pouco atrás de nós. A gente tem que ter toda a compreensão possível, porque Jesus deixou para nós o grande exemplo. Quem sabe mais tem a obrigação de amar mais, perdoar mais e amparar mais. Então, é a primeira coisa que eu vejo também desse versículo número 12, né, aliás, que é versículo 1 do capítulo 12, que a gente já encontra aí tantas questões que precisam ser... Esse reforço, né? Isso. Por ela ser estrangeira, é muito forte. Parece que não. Veja quem Moisés. E quem foi que não teve preconceito? Alguém que estava bem próximo do próprio Cristo, enviado dele para uma missão espiritual tão profunda, tão perfeita, que é tanto que o hebreu chama Avinu Moshe. Moisés, nosso pai, né? É uma espécie de submissão e compreensão que o judeu ortodoxo tem. Os rabinos, quando vão falar, eles falam sempre Avinu Moshe, não é Álvaro. Eles colocam o Moisés como... Isso, rabino. Exatamente. No sentido de entender a sabedoria, a humildade de Moisés, porque ele realmente foi muito humilde. E existe o seguinte, né? Ele casa com esta mulher, Zípora. Como é que ficou em hebraico? Zípora? Uns chamam Séfora, mas eu acho que a palavra é Tsipora. Né? Que vem de ave. A palavra Tsiporá é árvore. Não é? É o mesmo nome em hebraico. Em Esperanto, o nome dela é Tsipora. Em hebraico isso mesmo. É um tzad, né? É um tzad. É tzadik, exatamente. É tzadik, embora muito traduza como S, Séfora, que não é.
né? Porque perde Às vezes completamente. traduzem como Zípora. Isso também. E você vê que a cidade onde Maria, alguns dizem que nasceu, tem o mesmo nome, de Séfora, ou Séforis, né? Que é a Séforis. cidade lá perto de Nazaré. Mas também vem da mesma raiz, do mesmo nome, que é passarinho. Né? Dispori é passarinho. Então, é realmente era uma Mas mulher de qualidades espirituais, beleza material, mas é uma mulher que Moisés não escolheu por acaso. eu queria só, para a gente seguir, porque a gente ainda tem mais 15 para ver, mas só fazer um último comentário, é que ele estava estrangeiro quando casa com ela. Quando ele casa com ela, é aquele período em que ele sai do Egito, está vivendo distante, ele é pastor de ovelhas, e o pai dela se chama Jetro, que é o Jetro. que a gente, Itró, em hebraico ele é Itró, né? Isso. Itró. Tem até Itrô. É. uma paraxá com o nome dele. A paraxá Itró, que é onde estão os 10 mandamentos, não é isso? É na paraxá Itró. Então, Itró, ou Jetro, como queira chamar, ele era um sacerdote e ela era uma das filhas dele. E Moisés casa com essa mulher. Então, se ela era uma mulher etíope da pele negra, a conclusão é que Itró também era, né? Ele deve Isso. ser também da mesma É. linhagem. Isso. E é curioso porque ela vem de família sacerdotal, como era o irmão de Moisés, Aaron. Né? É muito curioso isso. E o que eu acho que é interessante aqui é que toda vez que nós estamos como medianeiros, de não necessariamente as forças das quais nós devemos, os espíritos dos quais deveríamos ser, a gente tem como princípio excluir alguém. Então eles falam assim: mas porventura só Moshe, só Moisés falou com Deus? A gente também é médium, a gente também é profeta. Para que a gente precisa dele? E é interessante que aqui está criada a intriga, porque ela já foi jogada para escanteio, os dois estão coadunando para a destruição de uma missão do grupo, e Moisés poderia entrar nessa. E aqui, Elahai, professor Severino Celestino, eu vou dizer, a influência moral do médium é fundamental para o trabalho mediúnico. Porque além da humildade, né, Álvaro? que é Porque o que ele podia denota se a julgar, influência. não é? Mas Ele podia se julgar superior, porque ele falava com Deus no sentido de contemplar, de nada psicofone, de ouvir a voz de Deus assim, pneumatoficamente falando. E ele foi humilde. E aí veja uma coisa, aqui está havendo da parte dos irmãos uma espécie de competição. Não é? Veja o que ele está dizendo assim. Só ele fala com Deus? Só ele Não, mas fala eu com o queria Eterno? destacar uma coisa. Não tem conexão o primeiro versículo com o segundo. É como se tivesse arrancado uma parte da conversa. Porque eu digo assim, começava a falar com Moisés porque ele casou com uma mulher etíope. E por acaso Deus só fala com Moisés? O que tem a ver a cor da pele da mulher dele com o fato dele falar com Deus? Quer dizer, Ou não, falar ou não texto, falar, né? falar ou não falar, né? O que tem a ver? Porque o segundo versículo vai falar sobre essa conexão com Deus, mas não fala mais nada da mulher dele. Aquilo não conecta com o versículo Já seguinte. ficou fora do contexto, né? Está fora. E isso que o professor colocou é interessante, porque o texto vai dizer assim: Moisés era muito humilde, mais do que todos que passaram, que houveram sobre a face da terra naqueles dias. Então, ele era um médium preparado para aquele trabalho, na condição, e o texto vai dizer que as suas qualidades, a gente vai ver mais à frente, não eram apenas morais, mas ele tinha uma capacidade intelectual, ele tinha um arcabouço psíquico, um arcabouço anímico extremamente relevante para aquela missão que ele vinha
que ele vinha a desenvolver. Então é interessante que nós aqui não estamos vendo o texto exaltar e desprezar os outros médiuns menos favorecidos e capazes, mas muito pelo contrário, ele está colocando lado a lado. Olha, a equipe é fundamental como um todo. Se algum desses se sente desprendido, ou se algum é jogado para escanteio, nós estamos vendo aqui uma intriga que vai levar a um processo que a gente pode até entender à luz da doutrina espírita como uma obsessão que se somatiza no corpo físico mais à frente. Então, a gente percebe que a comunhão desse grupo é fundamental. E não é porque Moisés estava numa condição melhor que agora ele vai se usar de autoridade e falar assim: pera aí, moçada, vamos ver, agora vocês vão ver o que eu que tenho essa condição A, B, C ou D. Em momento algum, ele defende a sua posição. Em momento Olha, algum. pode terminar. Não, é isso. É bem isso. Em momento algum ele se levanta, mas ele exemplifica a humildade. Eu estava olhando aqui nas traduções, na minha tradução em português, diz que Moisés era o mais manso de todos os homens que haviam sobre a terra. Em Esperanto, não há manso. Em Esperanto, essa que era que ele era modesto, essa que é a expressão que aparece na tradução em Esperanto, tá? Então eu não sei aí no original o que é que a Aqui gente está tem. falando o mais humilde. E observe A o minha que tradução é do fala, João Ferreira de Almeida. observe o que diz, o que dizem os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo acerca da doutrina. Duas coisas são indispensáveis ao médium: humildade e caridade. Então, Moisés já traz a primeira das qualidades. O que é que a gente fala? A maioria das pessoas falam, a maioria das pessoas fala a respeito de Chico Xavier. A sua humildade era algo que chamava sempre a atenção. Os espíritos obsessores chamavam Chico de o invencível. Porque não conseguiam derrubar ele. Não, porque eu sei de uma história de um grupo de espíritas da FEB que foi conversar com ele, dizendo que ele estava muito orgulhoso e que ele ia cair. Você, cuidado que você vai cair. Você está muito orgulhoso, muito prepotente, seu Chico. Sabe qual foi a resposta dele? Meu filho, não há perigo nenhum de eu cair. Eu já estou debaixo do tapete. E ele vivia isso, né? Não eram palavras vazias. Não, exatamente. Exato. Essa é a diferença dele para nós. Ele acreditava de verdade nisso. Um repórter ateu foi visitado no Itachico, ele fez uma reportagem, procurou, passou 15 dias acompanhando Chico Xavier. E depois ele escreveu assim: ele não prega a humildade, ele é humilde. Ele não prega a caridade, ele é caridoso. Ele não prega a bondade, ele é bondoso. Então o cara só descobriu em Chico, na prática, qualidades indispensáveis a um bom médium. Então a gente. E outra coisa aqui, viu, pessoal? Está vendo o quê? Alguém, aqui os dois irmãos de Moisés, querendo medir qualidades espirituais com ele. Estão observando isso? Uhum. Por que só ele fala com Deus? Olha, o que é que diz? Certamente também falou. Deus também falou conosco. Não só com ele. Embora que eles não escutassem. Mas eles já se colocaram na mesma qualidade, ou no mesmo patamar de Moisés, mesmo sem o ser. Outra lição para nós, viu, Álvaro e Elahá? Não devemos comparar a mediunidade de A com B, nem de B com C. Porque isso varia muito
Você pode ser médium e não ter humildade, aí você se perde mesmo. Você pode ser vidente, audiente, clarividente, ter todas as faculdades mediúnicas. Se você não tiver a atitude da humildade, da caridade, da simplicidade, do perdão, do amor, é como diz Paulo na carta aos Coríntios, não vai servir absolutamente nada. Vocês, como bronze, que tine nada mais. Agora eu fico pensando, sabe? Se André Luiz estivesse descrevendo isso numa de suas obras, em um capítulo dos seus livros, imagina, ele estaria falando, a médium A, o médium B, então eles submetem-se a uma equipe de espíritos infelizes que conseguem afinidade fluídica para exercerem influência sobre os dois, para que desprezassem a Atsipora e Moisés, vem aqui demonstrar que a humildade faz com que ele não entre na provocação e a que sintonia. ele não seja influenciado, pelo menos se existe um atentado contra ele, a afinidade fluídica de sua humildade o coloca como médium de espíritos superiores e faz com que ele venha a reagir diante dessa situação sobre um processo extremamente belo, né? De resistência, de vigilância, e a gente vai perceber de prece, de perdão e de amor Isso. a todos. Sobretudo, perdão. É muita humildade, porque quantos não diriam bem feito, né? Foram falar de mim, morder a língua. A gente escuta tanto isso, as pessoas dizerem isso. E os irmãos fizeram o que fizeram, aconteceu com eles o que aconteceu, que a gente vai ver nos versículos seguintes, né? O que vai acontecer com eles. O que é que Moisés faz? Além de perdoá-los, ainda pede a Deus que os perdoe, que os cure, que aqui a gente vê aquela... Lá no mas vamos por parte, professor, senão a gente vai para o final do texto. Tem muita coisa aqui no meio. Ok, eu estou só dando o salto quântico, né? O spoiler. Mas o que é interessante é que aqui, olha, a demonstração da influência moral do médium é que ele recebe, então, a voz de Deus, a mediunidade dele através de espíritos superiores. Apesar dele estar sendo agredido, apesar dele estar sendo segregado, ele consegue manter a sua sintonia em uma condição superior e ele ouve a voz de Deus falando, saiam vocês três vocês, incluindo ele, né, lá. Não, é o seguinte, é que os três ouvem. Isso. Porque quando a voz fala, a voz diz assim, aqui no texto fala, e subitamente disse o Senhor a Moisés e a Arão e a Míriam, quer dizer, ele não disse a Moisés para Moisés dizer para eles, ele falou com os três, confirmando a questão de início. Ué, ele também não fala conosco? Por que ele é especial? Então eu apareço e falo com os três. Então ele vai e fala para os três. Todo mundo tá vendo? É assim mesmo, eu falo com vocês mesmo, tá vendo? Eu falo mesmo. E aí... aparece uma coluna de nuvem, ectoplasma, para que houvesse o fenômeno de voz direta por parte do espírito comunicante. Então, isso é maravilhoso, viu? Essa nuvem aí que ele chama, né? Na coluna de nuvem, que é exatamente a fumaça ectoplasmática, né? Fantástico, né? A porta da tenda, porque agora tem mais um detalhe aqui. Como o espírito que veio, chama o Eterno, Adonai, quem for, era um espírito superior, com a posição que ele tinha, ele não tinha forma. Não tinha forma. Por isso que não houve materialização em forma de anjo, não diz aqui que tivesse forma nenhuma, né? Ele diz apenas assim, numa coluna de nuvem. É interessante isso, né? Aparece só a fumaça, só o vapor do ectoplasma etéreo, vamos dizer assim. E saíram ambos, chamou a atenção, chamou Arão e a Míriam e saíram ambos. E disse, ouvi
e rogo-vos as minhas palavras. Então, o Espírito vem em instrução. Então, se a gente for pegar lá o último capítulo do livro dos médiuns e for utilizar a condição de interpretar, de procurarmos o conteúdo para entendermos a nobreza do Espírito que se manifesta, ele já vem em instrução. Se houver profeta entre vós, eu, o Eterno, em visão, a ele me faço conhecer, ou no sonho falo a eles, Como a foi ele. com Jacó, né? Como aconteceu com Jacó. A mediunidade onírica ou a Onírico. mediunidade sonambúlica, porque aqui a gente vê em comunhão com todos os profetas o transe sonambúlico. Então, até mesmo se a gente parar para se lembrar, no primeiro encontro de Paulo com Jesus, ele cai de cara no chão. E esse Nefilata Paim, ele cair no chão com o rosto, é sempre uma expressão que antecede uma comunicação mediúnica de altíssima envergadura. Seria como se aquele espírito que está comunicando tivesse uma vibração tão grande que fosse, então, a parte do transe mediúnico que acontece nesse momento. Álvaro, eu queria que você visse aí, porque eu estou vendo aqui no Esperanto uma diferença no texto que eu tenho aqui. O que está escrito no versículo 6? 6. E ele disse: escutai minhas palavras. Se um dentre vós, o que tem? Aná vaemod betar haoel. Não. Saíram da tenda, no 6. Não, é aqui assim. Ele diz Vaiomer assim: shmeuda Vaiomer, né? Ouvindo, por favor, né? minha palavra, Minha palavra, levarei. se houver Se profetas, né? Se houver profetas entre vós, porque ele diz Profeta do aqui, quê? Profeta de quem? Niviahem, profeta comunicadores, se vier alguém enviado de Deus entre vós. médium. Pois é. É isso que eu quero dizer. No texto em português diz assim: se houver um profeta meu, se for um profeta meu, eu me comunicarei com ele. Ele apresenta como se quem estivesse falando fosse Deus. Quando eu leio em Esperanto, não é isso que está dito. Em Esperanto diz assim: escutai minhas palavras. Se entre vós existe um profeta do Eterno, então não é o Eterno que está falando. Se entre vós existe um profeta do Eterno, eu apareço a ele em visão e falo com ele em sonho. Então, quem está falando não é o Eterno. Se tiver um profeta do Eterno, é essa expressão que eu encontro em Esperanto aqui. Mas quando eu pego em Mas aí quem está português, falando é o Eterno. Eu ouvi, eles saíram, Miriam e Arão, e aí ele disse quem? O Eterno. não, quem Ouvi. disse é o Espírito. Sim, Continue. mas não foi. Rogo-vos, eu rogo a vocês as minhas palavras. Se Perfeito. houver profeta entre vós, Profeta de eu. quem? Só tem profeta? Não. Neviehem Adonai. É profetas de Deus, De né? Vamos, Deus. Então eterno, não é meu profeta, porque ele deveria dizer: se tiver profeta meu. Eu diria que esse Neviehem, estou falando da minha cabeça, não estou trazendo nenhum grande rabino, mas esse Neviehem Adonai, então seria a qualidade do profeta que trabalha sobre a influência moral adequada. Então, aquele, vamos colocar a luz da doutrina espírita, quem exerce a mediunidade com Jesus. O que eu achei interessante é que quando ele coloca aqui no hebraico, ele vai colocar Maraá, vai colocar aquele que ele reflete a imagem de Deus nas suas comunicações. Ele reflete a imagem, ele compreende, ele enxerga,
ele traz essa qualificação da espiritualidade superior em si e nas suas comunicações. Então, se a gente perceber, ele está fazendo uma crítica, falando assim, peraí, profetas sendo médiums de forças morais inferiores, porque é interessante, tem uma fala no livro, acho que é nos Domínios da Mediunidade, não, Missionários da Luz, no livro Missionários da Luz, onde está se tratando no capítulo Obsessão, acho que é capítulo 19, se não me engano. E André Luiz pergunta assim, mas seriam os obsidiados médiums? E a resposta de Alexandre é assim, médiums somos todos, inclusive nós, espíritos. A todos os instantes somos medianeiros de forças superiores quando revelamos Deus através de nossas atitudes. Ou então de forças inferiores quando nos colocamos na condição de levar, aqui no caso, a intriga, a perjúria, a calúnia. Então, pela minha percepção, eu estou interpretando junto com vocês aqui, aprendendo e chegando a uma conclusão agora também sobre isso. Né? Eu vejo também, Álvaro, eu estou revendo aqui, quando você está explicando, e eu vejo aqui essa entidade, que pode ser o Eterno, ou pode ser um espírito muito superior, fazendo uma comparação ao tipo de mediunidade que podia ser mais comum, por mais avançada que fosse naquele momento, que seria aparecer em sonhos ou em visão. Quer dizer, entre os médios que tem por aí, entre todo esse grupo que se faz intermediário, eu apareço em visão ou em sonho. Mas com Moisés é diferente. Então, ele já está fazendo uma comparação do nível dos médios daquela época comparado com Moisés. Porque lembremos que ele já disse que ele é o que é mais humilde de todos que já houve sobre a face da terra. Então, já preparou Moisés como um médio de qualidades superiores em toda a face da terra. Em outras palavras, não tenha ninguém igual a ele. Não comparem a mediunidade de vocês com a dele. Não comparem, porque é muito diferente. A vocês eu posso aparecer em sonho, em visão, em todo tipo dessa mediunidade. Agora, a Moisés, não. Assim, não é assim com o meu servo Moisés. Em toda a minha casa ele é fiel. Veja bem, ele já está mostrando as qualidades dele, quem é Moisés na casa dele, a diferença dele para os outros. Porque os outros já não foram fiéis com esses comentários que fizeram, com as comparações que fizeram, com as críticas que fizeram. Já foram profetas de forças inferiores. Agora, exato. O que eu colocaria, depois eu quero passar pela Rá comentar, que é interessante que ele fala assim, eu me faço conhecer no sonho, ou seja, me revelo pela mediunidade no sonho, no transe sonambúlica. Me faço revelar, ou seja, trago imagens, trago reflexões. Agora é interessante, poderíamos dizer assim, então, numa reunião de desobsessão, numa reunião mediúnica de desobsessão, isso não acontece. Mas aqui eu ressalto, isso sim acontece porque os espíritos que estão sendo acolhidos amorosamente, eles estão num processo de recepção, de um acolhimento, de uma necessidade desse choque anímico para a sua restauração. Então, numa reunião de desobsessão, mesmo que os espíritos que estejam se comunicando não sejam espíritos superiores, eles são acolhidos, ou pelo menos deveriam ser acolhidos, pelos médiuns e pelos dialogadores como espíritos superiores. E só para colocar aqui um outro ponto, aí eu vou passar para você, Larra, a comentar para nós. O professor falou, em toda a minha casa ele é fiel. Claramente falarei com ele com palavras e não com enigmas, e a glória do Eterno contemplará. Peraí, então Deus está dando preferência para Moisés? Alguém poderia falar, por que só está falando claramente com Moisés e não está falando claramente com todos os outros? Porque um espírito superior se faria
a manifestar-se claramente em instruções a alguns médiuns e não a outros. Então aqui eu vou colocar. Se ali naquele princípio falou, olha, ele era humilde, moralmente ele era capacitado, aqui ele está falando, ele tem arcabouço intelectual para reconhecer a imagem. Então, o Antigo Testamento fala assim, médiuns, estudem, não cessem de estudar, não parem de estudar doutrina espírita, não parem de estudar literatura, não parem de estudar gramática, não parem a segundo algum, mas principalmente não parem de obter arcabouço para que aquilo que espíritos superiores nos digam não pareçam enigmas, porque se o médium não se prepara para receber mensagens, a gente começa a fantasiar e aquilo que o espírito disse com tanta clareza, vai meu filho, trabalha, diante do problema busque humildade, diante da dificuldade busque tal caminho, reflita sobre tal condição, faça o tipo de trabalho X ou Y a esse grupo espírita, a gente começa a viajar e vira um enigma a mensagem de espíritos superiores, porque a gente não tem arcabouço intelectual para entender espírito superior como um grupo. Então, se todos os médiuns e dialogadores de uma reunião mediúnica não se dedicarem com paixão verdadeira ao estudo, como nós compreenderemos os espíritos que trazem uma mensagem superior. Então eu queria colocar isso, que eu acho lindo. Eu acho lindo. Resumidamente, Álvaro, que você disse aí tudinho, a gente pode dizer assim, se ele não tem o preparo suficiente, como é que ele vai ter olhos de ver e ouvidos de ouvir? Como é que ele vai poder compreender ou discernir o que eu mando, o que eu envio? Se ele não tiver, ele vai transformar as minhas mensagens em enigmas, em subterfúgios, em fanatismo, em egoísmo, em superioridade. Então, ele vai se achar que ele é o máximo, exatamente porque ele está cego, está deixando sobrepor-se na sua faculdade a vaidade. Só isso. Existe um ponto também aqui que fica claro, que é o seguinte: cada médium tem um grau de mediunidade diferente. O que ele está querendo dizer é o seguinte: não considerem que se a pessoa é médium, todo mundo tem o mesmo padrão de comunicação. Não, Exatamente. tem médiums com os quais eu me comunico dentro de um determinado ritmo de comunicação, de instrumento de comunicação. Mas o que está colocado aqui, aí eu vou ler como é que está em Esperanto, que eu não sei se é o que está escrito em hebraico, mas em Esperanto está dito assim, ó. Qual o versículo? Versículo 8. Quando depois que ele fala que ele é fiel. Aí diz assim, mas com o meu servo Moisés é diferente, não é assim com o meu servo Moisés. Em toda a minha casa ele é sempre fiel. Aí, o 8º versículo diz, bucho contra o bucho, boca contra boca. É isso mesmo. Ni parolas com li kai malcache, ne perenigmois. Eu falo com ele não de maneira secreta, eu falo de maneira sem esconder nada, eu falo sem ser por enigma. Cai labildo de la eternulo olividas, e a imagem do eterno ele vê. Ele vê a imagem do eterno. Cai. Não sei se está em hebraico. Em hebraico está. Em hebraico está escrito pé, pé, boca a boca. Boca a boca me parolas com li. Eu falo Pronto. com ele. É psicofônico. É psicofonia. A psicofonia eu falo e ele escuta diretamente, voz direta. Nós conversamos, eu converso. Eu apareço por sonho, Não, era o único que falava, por isso que diz, diretamente com Deus. Não, aí as pessoas colocam face a face, não tem nada de face a face. Aqui é voz a ouvido. Pé em hebraico é boca, por incrível que pareça. Pé está escrito. É boca. Então é pé, pé. Boca a boca. Aqui deixa eu ver em português como é que está aqui.
Servo. Boca a boca falo com ele claramente, não por enigma, pois ele vê a semelhança do Senhor. Lá fala a imagem do Senhor. Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, por que não tiveste, então, temor, né? Por que não te atemorizaste de falar contra ele? Por que não temeste falar contra o meu escravo, meu servo, Moisés? Então, ele está dizendo o seguinte, é desse que vocês estão falando? É desse homem que fala comigo que vocês estão falando? Do que me é fiel em todos os lugares? Meu Deus! E aí a gente vai ver exatamente que o que ele quer dizer é que a pujança da mediunidade de Moisés era muito mais intensa do que a dos outros, que a conversa era franca. Eu posso dizer assim, numa comparação grosseira, né? Que a gente tem alguns médios assim, eu vi um vulto na reunião mediúnica, eu vi um vulto, eu tive um sonho essa noite, mas é médium. Aí você traz um Chico Xavier, que misturava vivo com morto, conversava de maneira franca, Dona Ivone do Amaral Pereira, que conversava francamente, Divaldo Franco, que também não distingue vivo de morto, não dirige por conta disso, tem medo de atropelar as pessoas mortas. Então, essa capacidade mediúnica que é diferenciada de algumas pessoas. E Moisés, pelo que o texto coloca, também parece ter sido alguém que tinha essa capacidade franca de comunicação rasgada com o mundo espiritual. E os outros, ainda que fossem médiuns, tanto que estão conversando lá com a nuvem, não possuem a pujança de Moisés. Fantástico isso, né, Elahá, professor Celestino? Coisa mais tem um detalhe aqui, viu? Sobre mediunidade. Viu, Álvaro? Dá uma olhadinha aí nesse versículo 8, que você vai ver que a palavra pé, ou seja, boca a boca, ele coloca aqui adaberbo. Esse adaberbo aqui é futuro. É Ikitol, é uma figura da gramática hebraica que refere-se ao futuro. É como se ele dissesse assim, boca a boca falarei. Ele já tinha falado quantas vezes com Moisés, nessa mesma forma, mas ele ainda está reforçando que mesmo depois de tudo isso, eu ainda falarei com ele diretamente, sem subterfúgio, sem interferência de ninguém, de uma forma direta. E ele fala o Maraó, e eu vou me mostrar para ele isso, sem dificuldade nenhuma. Ele ainda coloca, né? Sem dificuldade, o que o Elahá falou para a gente. Então, é interessante que depois disso você fala assim, não, então nós estamos diante de um médium superior, com um espírito superior, e diante de uma atitude superior, de uma instrução. Então, a gente está num momento assim maravilhoso. Então, você está nas nuvens. Aí você fala assim, agora o que vai vir? É o amor mais nobre de todos. Aí o que acontece? E acendeu-se a ira do Eterno contra eles. E ele se retirou. Aí a gente fala assim, meu Deus, mas então o Espírito não era nobre nada, porque acendeu a ira do Eterno, o Espírito ficou irado. E aí a gente se lembra do Salmo 145 de Davi. O Eterno tardio em irar-se. Significa, essa ira não é uma manifestação de braveza forçosa do Espírito, de rebeldia. Não é isso. Ele está falando assim, olha, existe uma lei de causa e efeito criado por uma inteligência superior e por essa razão ela é respeitada por ser imutável e por partir de uma inteligência suprema. Ou seja, o processo de Deus irar-se contra um filho nas palavras metafóricas, parabólicas, na figura do Antigo Testamento, está representando a lei de causa e efeito. Falou, olha, Moshe foi médium de forças superiores, apaziguou o problema, mas os espíritos estão auxiliando, e a gente vai perceber que o auxílio dos espíritos não cessa aqui, mas eles vão ter que colher o que eles plantaram. Então, a gente vai ver a continuidade. E a nuvem retirou-se, e é interessante ele citar que a nuvem retirou-se, porque na presença
de um espírito superior, será que aconteceria o processo de enfermidade? A gente vai entender, mais à frente eu vou falar disso, que não seria tão provável que assim o acontecesse. A gente vai falar isso já já. Ah, o Elahá caiu? Não, ele está apenas com áudio. Ah, tá. Ele volta em 1 minuto. Então, aqui é interessante que a nuvem sai e Miriam Aparece Aaron, leprosa. aparece leprosa. E Aaron, e disse Aaron a Moisés: rogo-te, meu irmão, não ponha sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Então, existe por parte de Aaron um reconhecimento imediato do Caiu a seu ficha. Caiu a ficha aí, né? Como se diz, né? Depois que vem a colheita, aí você diz, pisei na jaca, não é? É o momento do despertar. E ele interfere, né? Ele pede por Miriam, ele fala: não seja igual a um morto, pois, dado que ela saiu do ventre de nossa mãe, isso seria como se fosse consumida a metade de vossa carne. E é interessante isso, professor, porque esse processo de perdão que é requisitado por um ente familiar é uma clássica organização onde nós encontramos espíritos afins e espíritos que trazem dificuldades do passado dentro do núcleo familiar e que se aglutinam naquele núcleo familiar para que possam reparar, para que possam aprender a amar um ao outro. Então, isso que está sendo colocado por Aaron é a clássica família. Toda família é formada por amores, afetos e desafetos. E esses desafetos necessitam que nós venhamos a viver em função do núcleo familiar, o aprendizado do perdão. E aqui eu vou só falar e depois vou passar para vocês, depois eu comento de novo. Está a prece mais curta de toda a Torá. Uhum. Não existe prece mais curta que essa no Antigo Testamento como um todo. E clamou Moisés ao Eterno, dizendo: rogo-te, cura a Elna Refana. lá. É a prece mais curta da Torá. Então eu vou passar para vocês, depois eu comento de novo. Elahá, quer comentar? Você depois... Eu quero comentar, mas eu quero comentar não a prece, quero comentar o antes. Comenta. Porque nos versículos anteriores, o que aconteceu? Assim que o Eterno se retira, a nuvem, então, que estava sobre o tabernáculo, faz com que Miriam se cubra de uma doença que foi traduzida como lepra, que é tsarat, doença de pele. Imediatamente o corpo dela ficou coberto como se fosse neve, pelo menos é o que está escrito aqui em Esperanto. O corpo dela ficou coberto como se fosse neve, de uma coisa branca. E nessa hora, então, quando Arão vê o que aconteceu, ele se volta para Moisés, ele não se volta para Deus. Quando Arão vê que a irmã havia ficado com Saraat, traduzido como lepra, ele se vira para Moisés e pede a ele, considere que eles pecaram pelo fato de terem agido de maneira insensata. Então, você vê que o pedido não é para o Eterno. O pedido é para Moisés, a quem ele chama de Senhor. Para que ele perdoe, né? Oi? Para que ele perdoe, né? Para que Moisés perdoe. Não é assim. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe, quando a gente era menino, e ela dizia assim: no dia de Yom Kippur, nós temos que pedir perdão a Deus por aquilo que fizemos e que ofendeu a Deus. Mas o que a gente faz para o próximo, tem que procurar o próximo e pedir perdão. Os cristãos, minha mãe dizendo, os cristãos fazem as coisas para os outros e vão no sacerdote e manda rezar não sei quantas Ave Maria, quantos Pai Nosso, e a pessoa está livre do pecado que fez contra seu irmão. No judaísmo, não. O que eu fiz contra meu irmão, só meu irmão pode me perdoar. Não é o Eterno que perdoa.
Então aqui você vê, como eu ofendi a Moisés, e eu não me viro para Deus, Senhor, me perdoa o que eu fiz para ele. O perdão é feito para a pessoa a quem você fez o que não deveria ter feito, E né? Jesus usa isso, né, Elahá? Usa isso, Mateus 5:25. É. Apressa-te em reconciliar com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. É uma das Antes de expressões do colocar Sermão do Monte. uma Hein? oferta sobre o altar, reconcilia-te com teu irmão. É. E eu não sei se eu já contei isso aqui, mas a gente tinha o costume, antes do Yom Kippur, um pouquinho antes do Yom Kippur, quando eu era religioso, de ligar para todas as pessoas que a gente convive de maneira mais próxima e pedir perdão. Falar, olha, me perdoa se eu te fiz alguma coisa. Esse ano foi... Eu tinha esse hábito, é um hábito que eu poderia retomar em alguma vez. Bom, Né? Porque é um hábito lindo, é uma coisa linda. Então a gente ligava para as pessoas que a gente convivia. Então você liga para o seu pai, para sua mãe, para seus irmãos, para seus amigos, para as pessoas do trabalho. E isso é muito interessante. Agora, uma coisa que é bem legal aqui é que a gente percebe pela história de Moshe, de Moisés, que ele era médium de cura desde a sua infância. Porque quando ele é retirado das águas do rio Nilo, Bátia, a filha do faraó, tinha ele lepra. engravidava. E ela não engravidava. E ela tinha lepra. Então ela é curada imediatamente com aquela luz, com o ato de acolher Moisés. É claro que a Com a gente energia dele, né? que o processo também é um processo de autocura, porque ela passa a amar o inimigo, ela passa a adotar aquela criança como filho. Então, existe um processo de autocura, uma responsabilidade por parte de quem tem um adoecimento que, Ela segundo restaura a maternidade. ela, restaura a maternidade. Isso. Com um hebreu, com um filho de um Um escravo. estrangeiro, né? Com um E estrangeiro. assim, um parêntese, os psicólogos que não são nada ligados ao espiritismo dizem o seguinte, eles dizem, não sei explicar, psicólogos, mas as mulheres que adotam, parece que destrava psicologicamente elas para que elas possam engravidar. Então, é muito comum mulheres que não tinham filhos engravidam e depois Depois que elas adota o acabam primeiro. concebendo. Eu conheço muitos Aí casos. os psicólogos, eu não sei explicar, mas é alguma coisa do psiquismo, eles não sabem dizer o que é. Mas eu quero destacar uma coisa aqui que é importantíssima, mas se eu não falar isso aqui, eu não vou nem dormir hoje. É o seguinte, na Torá, 78 vezes a palavra perdão aparece. Perdão. Pedindo perdão. Dessas 78 vezes, 77 vezes é o perdão de Deus para com os homens. Então, por favor, Senhor, nos perdoa pelo que fizemos, nós te rogamos que nos perdoe. Não, acho que é no Antigo Testamento, eu andei contando. Acho que é no Antigo Testamento todo, são 78 vezes. Não tem passagem de perdão entre pessoas. A única passagem de perdão entre pessoas é Jacó com Esaú. Quando eles se encontram, aí Jacó pede perdão a Esaú. Perdão. Aqui poderia estar escrita a palavra nos perdoa, mas o que é que está escrito? Ele está escrito de maneira diferente. Está dito a ele assim, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado. Uhum. Não está dito perdão. Não ponhas sobre nós esse pecado. Qual versículo? E o É versículo o 11. 11. 11. em E disse espero Arão a Moisés, não Adonié, sobre nós, meu Excelente. Senhor, por favor, El Natasheta Leno Hatat. isso, É mesmo. Ratat, rete é pecado, erro. Não ponham sobre nós esse erro, os quais poderia ser me perdoa, né? Puxa, podia Podia ser. ser. Moisés, nos ele perdoa. não disse, ele foi de uma forma indireta, né? Não Puxa, ponha podia sobre falar. nós este erro. É muito interessante, é uma forma indireta. Na verdade, ele
ele ainda não tem. É aquela história que a gente às vezes diz A assim: lei de causa e eu, efeito. eu perdoo, ele lá e eu cá. Não, não me faça. Não é assim que a gente diz, muita gente diz. Ele está perdoado, mas ele fica lá e eu cá. Não quero vê-lo, não quero encontrá-lo, e não é bem por aí. A gente tem que E ser, é como Jesus disse, interessante olho no olho. que a gente percebe que os dois, Aaron e Miriam, tinham, entre aspas, culpa no cartório. Mas em Miriam, ela tem um processo de adoecimento, de somatização nas suas células, e a gente entende, André Luiz nos explica que somos como uma esponja. Aquilo que a gente plasma na nossa atmosfera psíquica, na nossa aura, vamos assim dizer, aquilo que a gente chama vulgarmente de aura, aquilo que a gente plasma na nossa atmosfera psíquica, o nosso perispírito ele fica embebecido dentro daquelas vibrações. Então aqui é uma vibração de calúnia, de lashon hará, de maledicência, uma vibração onde ela está sendo médium de espíritos inferiores. Então toda aquela vibração ela acaba se somatizando e ela recebe, faz com que o seu perispírito manifeste-se na ligação célula a célula no seu corpo físico e ela imediatamente fica com a lepra. Então, esse processo é o processo que André Luiz traz para nós, que o livro A Gênese, capítulo 14, explica para nós, lá quando fala dos fluidos. A gente encontra isso na literatura espírita fartamente. Mas, quando é colocado lá no primeiro capítulo no primeiro versículo desse capítulo 12, o nome de Miriam veio antes. Então, ela recebeu esse impulso e ela arrasta, então, por isso eles aparecem juntos como culpados. Arão e Miriam juntos, como o Elahá colocou lá no começo. Olha, eles caluniaram juntos, mas ela cedeu ao impulso. Ela foi Só ela ficou primeira leprosa. a não resistir, a não vigiar, a não recorrer à prece, a não reverter a influência psíquica dela mesma que levou a esse adoecimento. E aqui, como eu vinha dizendo, Moshe Rabbeinu, Moisés, é um médium de cura desde sua infância, porque ele curou a sua mãe como bebê. Como funciona a mediunidade de cura, segundo nos diz o livro dos médiuns, Allan Kardec? Existe a cooperação do magnetismo do médium? Sim, todos nós podemos exercer o processo de cura pelo magnetismo. Mas diz Allan Kardec que pelo magnetismo, talvez o processo seria lento, levaria longo prazo. Sim. Mas o médium de cura, ele funciona como médium de espíritos superiores para que o fluido de espíritos superiores possa equalizar aquele desequilíbrio na atmosfera psíquica e, como a gente explicou no processo da esponja, se ela estava numa água suja, com a influência de um espírito, com os fluidos de um espírito superior, a água passa a ficar limpa e então diz aí Allan Kardec, a cura pode se dar de maneira imediata ou de maneira rápida. Aqui o que a gente vai perceber? O processo de cura é um processo de autocura. Não existe obsidiado que seja assistido por uma reunião mediúnica e resolva todos os seus problemas por afastamento de espíritos que causavam influência. Não é necessário, André Luiz trabalha bastante isso no livro Missionários da Luz, é necessário renovação de pensamento, esforço de quem está recebendo aquela influência. Ela precisa de buscar equalizar com informação, com estudo sério do evangelho, da doutrina espírita, para que ela venha a modificar o seu pensamento. Assim, modificando a sua afinidade fluídica, ela exercendo a sua parte, ela consegue a cura de uma obsessão ou consegue a cura de uma doença que se manifeste somaticamente. Então, aqui, Miriam, ela não é imediatamente curada, ela tem a parte dela, ela tem que ir para fora do acampamento. Ela vai ser isolada do acampamento, ela vai ficar 7 dias, equalização do 4 matéria com 3 espírito. Ela precisa de fazer esse balanço no seu espírito
para que ela consiga receber tudo aquilo que os espíritos superiores na mediunidade de Moisés estão fornecendo para ela como ferramenta de cura espiritual. Não é a coisa mais linda isso? Mas eu queria destacar uma coisa. Ela pega uma doença de pele. Todas as doenças de pele eram chamadas de tsaraat. Não quer dizer que ela pegou verdadeiramente hanseníase, bacilo de Koch, ou coisa parecida. Bacilo de Hansen. De Koch é tuberculose. Bacilo de Hansen. Então, não quer dizer que ela pegou o bacilo, que ela está realmente acometida do mal. Ela pode ter tido uma doença de pele qualquer que deixou ela com essa sequela. E em uma semana ela alcança a limpeza da pele dela. Pode ser uma psoríase, uma pitiríase, um negócio do tipo, um negócio qualquer, uma dermatose que tenha deixado a pele dela toda escamada, com a pele com pitiríase, ela fica toda esbranquiçada. A pessoa fica toda branca, escamada, a pele descama toda. E pode ter tido uma cura nesse sentido. Fantástico, né? A coisa é linda, né? Essa passagem, não é? Agora, um detalhe, hein? Essa passagem, embora esteja lá no em números, ela é antes da partida do povo na hora da saída do Egito. Porque eles esperam uma semana para saírem, não é isso? Não é lá no Egito essa passagem? Não, aqui, segundo aqui, é em Hatzerote. Ah, já? Ah, tá. É que eu tinha notícia Não, e não é em essa Hatzerote. passagem. Daí depois de Hatzerote, aí eles sobem e vão para o deserto de Parã, que fica mais ao norte do Sinai, na Península do Sinai. Mas eu quero lembrar aqui também, para fechar a questão, o que o Midrash diz o seguinte: Arão foi curado instantaneamente. Ele foi instantaneamente, isso aí. Ele também Mas, pegou trauma. mas Miriam, a principal culpada, teve a praga durante 7 dias. Quanto a Moisés, ele também foi nobre e benevolente. Nesta circunstância, perdoou a seu irmão e rogou em favor de sua irmã, que foi curada por esta breve e expressiva oração de 5 palavras, que nos ficou de modelo. Elná, Refal, Na, Lá. Deus. Veja, nós falamos até agora, Álvaro enfatizou, Elahá enfatizou que Moisés tinha uma mediunidade de cura perfeita, que ele curou a filha do faraó, aquela história toda que nós já comentamos aqui. No entanto, ele pediu a Deus que fizesse isso. Não é interessante? Ele podia ter simplesmente ter curado ela. Eu tenho essa capacidade. Mas ele mostra que Deus é sempre o Supremo. Ele foi, mais uma vez, exemplo de humildade. Porque ele estava falando da família, da irmã dele, mas ele tinha capacidade para curá-la, mas ele não a curou, ele perdoou. Ou seja, o perdão foi muito mais nobre do que o pedido de cura, porque o perdão amargou, vamos dizer assim, apagou todo o sentimento daquilo que Miriam tinha curado com a sua fofoca, vamos dizer assim, né? A expressão é mais com o clima que ela criou com Arão, medindo a sua faculdade mediúnica com Moisés. E o que eu achei também lindo aqui no penúltimo parágrafo, quando fala que o povo ia partir de Hatzerote e ia acampar no deserto de Param. Então aqui fala assim: e o povo não partiu até que Miriam fosse recolhida. Ou seja, ninguém apontou o erro dela. Ah, ela tá lá porque ela quer. Ela que errou, a culpa é dela. Ela assuma, então, né? Olhe ela e fala: não, vamos esperar. A gente não vai deixar ela sozinha nessa situação. Então o povo espera unido. Aquilo que foi causa de desunião e que levou individualmente, ou a Aaron e ela, a separação, a segregação, a vontade de segregação, por estarem sendo médiums de forças inferiores, espíritos inferiores,
aqui eles recebem o acolhimento, eles são acolhidos, eles permanecem unidos. Essa passagem, para mim, é uma passagem. Ela teve o perdão também da comunidade, do grupo, não é, Álvaro? Porque eles podiam ter. Olha, ela deveria ficar envergonhada por 7 dias. Essa é a ordem. Para saber a bobagem, é como se assim: olha, você está de castigo ali, senta aí de castigo, cheirando a parede, para todo mundo ver o que você fez. E o povo não acusou, também a perdoou. Moisés perdoou, Deus perdoou e o povo a perdoou. E ela foi encerrada fora do acampamento durante 7 dias. E o povo não partiu até ela ser recolhida. Fantástico, né? Aí depois eles saíram de Hatzerote, que foi onde aconteceu isso, e foram para o deserto de Parã, que fica ali mais acima, mais ao norte, vamos dizer assim, de Hatzerote. Para encerrar, professor Severino, podia fazer a nossa prece de encerramento? Pois não, querida. Vamos rogar a Jesus, apresentando a Ele a nossa gratidão. O médio de Deus que nos trouxe resumos e ensinamentos de tudo isso que nós estudamos na noite de hoje. Mestre Jesus, quanto temos para te agradecer. Abençoa nossas vidas, aqueles que estão conosco. Abençoa a nossa busca, para que não esqueçamos que só o amor constrói. O perdão, a humildade, a caridade, são qualidades que foram elevadas e evidenciadas no nosso estudo da noite. Que elas possam fazer parte deste planeta de transição, deste momento tão crucial em que a sociedade precisa de saúde espiritual. Abençoa este planeta azul que tu assumiste diante de Deus, que tu tanto amas. Abençoa nossas vidas, nossas famílias, este país do Cruzeiro do Sul, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que ele possa ser realmente o reduto de acolhimento desses espíritos cansados, revoltados, necessitados de luz e de paz. E que as trevas que os envolvem possam ser dissipadas, possam ser substituídas pela lógica, pela razão e pelo bom senso. E que o perdão seja uma ótica em nossas vidas, que possamos ver o outro como se fosse a sombra de nós mesmos, o retrato das nossas necessidades. E que a lei áurea possa ser aplicada, que eu faça aos outros tudo aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Obrigado, Senhor. Gratidão por esses irmãos queridos que estiveram conosco, tanto os internautas como o Álvaro, ela e a Denise, que possam continuar conosco nessa tarefa de libertar mentes e corações. Ser conosco, Senhor. Uma boa noite a todos e muita paz. Que assim seja.